Boa noite, pessoal. Boa noite a todos, a todas. Sejam todos bem-vindos ao Museu do Amanhã. Eu sou Ricardo Piquet, diretor do IDG e parceiro dessa jornada da plataforma 2018 Brasil do Amanhã, junto com o IX, aqui a Anatone presente, com o Instituto Humanize, o CEBEDES, a CLUA e a Globo News, parceiro em todos os encontros. Nós criamos essa plataforma com a intenção de, nesse ano de eleições, um ano importante para o Brasil, importante para o amanhã do Brasil, poder oferecer nesses encontros, desde o ano passado, conteúdo de qualidade para elevar o debate político, levar conteúdos dessas instituições que trabalham há anos dedicadas a esses temas, para os atores políticos, novos, passados e futuros, para que possam levar essa informação de qualidade nos seus futuros trabalhos. Evidentemente que numa segunda-feira antes das eleições, o nosso público de atores políticos é mais reduzido, mas nem por isso perdemos a qualidade, e a presença de vocês aqui prova isso. Bom, eu acho que, além da Anatone, como parceiro, está a Natália, deve estar por aqui, do Instituto Humanize. Agradecer aqui a presença dos que vão debater conosco e apresentar suas ideias, o Sérgio Leitão, diretor executivo do Instituto Escolhas, o Edson Silva, diretor de Estratégia e Regulação da ENDE Brasil, nosso parceiro aqui no Museu do Amanhã, Amanda Schutz, Climate Policy Initiative e PUC do Rio de Janeiro, a Eliane Borges, coordenadora nacional do macro segmento energia do SEBRAE, que estarão conosco aqui. Eu queria dizer aos senhores que, para nós, é um prazer e uma alegria estar debatendo esse assunto aqui no Museu da Manhã, dentro do sentido do museu, que tem como pilares éticos a sustentabilidade e a convivência. A sustentabilidade e todos os temas e tendências afins, como mudanças climáticas e perda de biodiversidade, todos esses temas ligados à sustentabilidade têm relação direta com a equação de energia, produção e consumo. E discutimos aqui em vários encontros, mas está presente também na nossa exposição principal. Quem não conheceu ainda, estão todos convidados para conhecer. E é um tema fundamental para que a gente possa entender, compreender, refletir sobre esse amanhã que queremos, com base nessa equação, nessa matriz energética que teremos. Bom, agradeço a todos, dizer a vocês também que na última semana, na sexta-feira, fomos agraciados com um prêmio importante para a história desse museu, que é um prêmio do Leading Cultural Destinations Awards, concedido em Londres para vários museus do mundo, e na categoria mais importante, o Museu da Manhã, do Rio de Janeiro, do Brasil, conseguiu se colocar como vencedor, onde tinham dois finalistas importantes, um grande museu de Vancouver e o Museu do Louvre de Abu Dhabi, na categoria Soft Power para a cultura, como a melhor organização cultural do mundo, nesta categoria, pela capacidade de influenciar positivamente a sua sociedade. Isso nos alegra muito, porque, para nós, isso é a essência da existência de um equipamento como esse. Não é? Pela programação, pela gestão, por todos os que compõem e formam esses times aqui no Museu da Manhã, nós ficamos muito agradecidos e acho que isso é uma motivação a mais para seguir à frente. Eu queria chamar aqui o Roberto Kishinami, nosso parceiro, diretor de energia do IX, que vai falar um pouco sobre o tema e o envolvimento do IX nele. Muito obrigado. Bem, boa noite. Obrigado a todos. Obrigado ao museu e parabéns ao museu pelo prêmio, bem merecido. Eu vou fazer uma fala bem rápida aqui a respeito de como nós, no IX, estamos vendo o tema de energia, e logo mais chamar a participação aqui de uma pessoa que vai fazer uma contribuição à distância. O tema energia, naturalmente,
é importante para pensar não só o presente, e uma boa parte da população está preocupada, porque, afinal, as contas de energia têm subido, né, bem acima da inflação pelos últimos anos e provavelmente deve continuar para os próximos. Pensando na energia para o futuro, e o futuro que queremos, certamente a energia no futuro é energia renovável, né, uma energia que está condizente com o mundo que nós queremos e 1,5 graus, no máximo, de aquecimento. Mas existem desafios nessa direção e bastante fortes para o Brasil. Sem mais, eu queria apresentar aqui o vídeo do Luiz Barroso. Nós pedimos uma contribuição dele à distância para dar um quadro de quais são as coisas para serem enfrentadas nesse futuro próximo. Se for possível, passar o vídeo, por favor. Boa noite, colegas de painel. Boa noite a todos os organizadores e a plateia. Meu nome é Luiz Barroso. Eu fui até abril desse ano presidente da empresa de pesquisa energética, uma empresa estatal vinculada ao Ministério de Minas e Energia e responsável pelos estudos de planejamento energético no Brasil, que subsidiam as políticas públicas do setor. E após a minha saída eu estou em quarentena, então estou nesse momento na França, atuando na Agência Internacional de Energia, fazendo um pouquinho de ginástica cerebral. E eu fui convidado pelo Instituto Clima e Sociedade, pelo CEBETS, para estar com vocês hoje nesse painel, mas lamentavelmente não pude. Queria agradecer o convite e recebi a missão de preparar um vídeo para poder introduzir alguns temas que, na minha visão, são importantes e que podem ser usados aí para a discussão de vocês que sucede a minha fala. Então, a minha visão sobre, acho que o futuro do setor elétrico e o que deveria ser uma agenda, né, para o novo ministro, o presidenciável em 2018, ele é muito simples. O Brasil tem uma condição muito privilegiada na economia de baixo carbono, porque a sua matriz ela já é muito limpa hoje, através da hidrelétrica, que é o carro-chefe da nossa renovabilidade. E as perspectivas para o futuro na matriz são muito boas, porque as novas renováveis, eólica, solar, sobretudo, e a biomassa e as pequenas centrais hidrelétricas são tecnologias que já atingiram a sua maturidade econômica, ou seja, são competitivas para fazer frente às demais e já têm dominado a expansão da oferta hoje, e esse domínio vai continuar, na minha visão, para o futuro. E o Brasil vai se beneficiar ainda da redução de custo do armazenamento distribuído e da geração distribuída como um todo, que vai fazer com que o consumidor, que já quer ser um protagonista de mercado hoje, seja um agente mais e mais ativo no mercado atacadista de energia. E, na minha visão, o grande desafio que o país tem é o aperfeiçoamento regulatório para que se possa desenvolver uma política pública com sinais de mercado e eficiência, para que a gente saia desse ambiente hoje de judicialização, de intervenção, que houve no setor muito forte até o ano de 2015, sobretudo, e de tarifas excessivamente altas como resultado do aumento do custo de capital e das interferências que o governo fez no setor. O governo, na ânsia de promover o bem localizado, fazia o mal distribuído e, ao proteger vencedores, né, escolher vencedores, e proteger perdedores, acabou desorganizando muito o setor elétrico, algo que meus colegas de painel poderão, eu acho que, elaborar bastante. Essa lista de problemas e essa visão de futuro já fazia parte da geladeira do ministro Fernando Coelho Filho, um ministro que foi, vamos dizer, o grande líder da nossa gestão, aí de maio de 2016 até abril de 2018, e nós trabalhamos de uma forma não omissa na construção de uma agenda que eu acho que é a agenda mais eficiente e que deveria ser olhada com muito cuidado pelo novo presidenciável, porque foi uma agenda construída com muita comunicação, diálogo e através de consultas públicas com toda a sociedade, que envolve justamente a criação dessa base concorrencial para que, através da competição, um choque de gestão seja colocado no setor, as tarifas reduzam, o custo de capital reduza, também contribuindo para a redução tarifária, e as medidas foram várias, desde a privatização da Eletrobras até mesmo a proposta completa para a revitalização e a reformulação do setor elétrico como um todo. Eu acho que essa tem que ser uma agenda a ser perseguida, esses instrumentos estão prontos. Eu acho que esses instrumentos podem ser detalhados pelos colegas que estão aí no painel, sobretudo pelo professor Edson, que atuou ativamente nesse processo. E eu gostaria de, com base nessa fala, encerrar por aqui e desejar a todos uma ótima discussão com esse recado. A minha preocupação é menos no físico
menos na escolha das tecnologias, porque as renováveis no Brasil serão protagonistas de qualquer maneira por uma razão puramente econômica, mas na premente necessidade de aperfeiçoamento regulatório para que a gente possa extrair os reais benefícios econômicos de cada fonte, comparar na mesma base os megawatts produzidos por cada tecnologia, permitir que o consumidor seja um agente participante nesse mercado, permitir uma revisão forte dos subsídios que não são mais necessários e distorcem a competição em muitos casos no Brasil e, com isso, contribuir lentamente para a redução tarifária e um setor elétrico com a energia que a sociedade e o Brasil merece como um todo. Desculpa pela moto, um grande abraço a todos e uma ótima noite, um bom painel. Até logo. Bom, com essa colocação, eu acho que a gente pode partir logo para as discussões, né? E queria agradecer a presença de todos realmente aqui, é só citar como o Guilherme Velho, da associação, né? O Tiago Barral, da EPE. São dois exemplos de figuras várias que estão aqui hoje. Acho que vamos aproveitar o fato de sermos suficientes para um bom debate aqui hoje. Obrigado. Queria chamar, desculpe, eu estava esquecendo, preciso passar a bola aqui para a jornalista Juliana, para ela poder conduzir essa próxima etapa. Obrigado. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Juliana Rosa, da Globo News. Estou muito feliz de estar aqui e, principalmente nesse momento aí há poucos dias das eleições, a eleição mais difícil aí, talvez desde a redemocratização. E acredito fortemente no papel do jornalismo como construtor de pontes com os grandes especialistas das áreas, para levar conhecimento, fortalecer a democracia através do conhecimento e principalmente o meu papel enquanto jornalismo muito voltado para a educação. Então, estou muito feliz de estar aqui e venho de uma família de professores, estudei parte da minha vida em escola pública e fico muito feliz de participar de encontros olho no olho, assim, e a gente poder acreditar que com conhecimento, compartilhando aí o conhecimento dos nossos especialistas, a gente possa se fortalecer e tomar a melhor decisão fora dos achismos e dentro do que realmente está acontecendo dentro de cada área com fontes fiéis, que é o que a gente procura fazer no nosso jornalismo aí diário. E aí eu queria lançar algumas questões aqui, a gente vai passar um vídeo para a Globo News, que, olhando para esse papel educacional, acho que o principal assunto já começou a ser dito aqui no início, que é o que todo mundo aqui pensa, né? Por que a gente hoje vive uma inflação que se diz sob controle e cada vez que a gente recebe a conta de luz é um susto, né? Por que a conta de luz está tão alta? Uma das explicações é porque, para problemas complexos, existem respostas simples e erradas. A gente está pagando o preço de uma decisão errada do passado, uma das explicações é essa, e eles vão poder explicar um pouco melhor. Por que um país, vocês devem pensar, né, com tanto sol, tanto vento, tanta água, cada ano a gente discute se a gente pode ter apagão. A gente só não teve um apagão em 2015, segundo os especialistas, porque a gente entrou na maior recessão da história. Vamos ter um novo apagão se a economia voltar a crescer, e todo mundo espera que cresça a partir do ano que vem? Então, vamos trazer algumas questões e vou então trazer algumas discussões aqui da Globo News para poder introduzir o debate aqui com os nossos convidados. Por favor. O Brasil não é apenas um dos países com o maior nível de insolação do planeta. O aproveitamento energético do sol já é realidade por aqui e vem crescendo em progressão geométrica. Os números são impressionantes. Com a elevação média da tarifa de luz em todo o território nacional muito acima da inflação e a redução ano a ano do custo de instalação dos kits solares, principalmente em telhados ou em lajes grandes como essa daqui, nunca foi tão fácil transformar o sol em aliado do seu bolso.
É um sistema que se paga em mais ou menos 3 a 6 anos e meio, André. Então, o tempo para recuperar o seu investimento está caindo e, por enquanto, o fator principal para a gente conseguir democratizar o acesso a essa tecnologia é financiamento. Recentemente foi anunciada uma nova linha de crédito do BNDES que permitiu a instalação de sistemas solares fotovoltaicos de qualquer tamanho, em qualquer lugar do Brasil, com financiamento de até 12 anos e juros de no máximo 4,5% ao ano. Na prática, em boa parte dos casos, o valor dessas parcelas do financiamento fica abaixo do que normalmente se paga por mês numa conta de luz. Nós podemos ter a energia solar de duas formas, né? Ou a energia solar concentrada em sítios ou distribuída, que nós chamamos atrás dos medidores, que são basicamente aquelas fontes solares que ficam nos tetos das residências. Porque você consegue ter uma água de custo zero, que a água é tirada através do sol. É uma energia limpa, né? Que isso é importante também hoje. A fonte de energia mais cara e poluente do Brasil vem crescendo rapidamente nos últimos 16 anos. Da época do apagão para cá, as termoelétricas a óleo, carvão e gás se tornaram a principal opção às hidrelétricas. Quando chove pouco e os reservatórios ficam baixos, o governo autoriza a queima de combustíveis fósseis em quantidades cada vez maiores. O licenciamento ambiental ele é mal feito, ele é mal concedido, a empresa pode ainda assim operar de acordo com o que diz a licença, mas aparecerem vários impactos que não foram considerados. O barulho, eu só sinto falta quando ela para. Eu percebo que ela existe quando ela para. Agora o pó não, o pó você vê. É todo tempo. Inclusive já tem até na Lagoa esse carvão. Bom, para a gente começar então esse debate, eu chamo aqui ao palco nossos debatedores, Sérgio Leitão, diretor executivo do Instituto Escolhas, Edson Silva, diretor de Estratégia e Regulação da ENDE Brasil Energia, Amanda Schutz, pesquisadora e professora da PUC-Rio, do Climate Policy Initiative, Eliane Borges, coordenadora nacional do macrosegmento Energia do SEBRAE. Bem-vindos. A gente vai começar, então, com uma apresentação. São 5 minutos para cada um. Eles vão falar um pouco, fazer uma introdução das áreas onde eles estão mais focados agora nas ações e nos estudos. Sérgio, eu queria, então, começar com você, Sérgio Leitão, do Instituto Escolhas. E aí eu puxo um pouco a linha aí para você sobre essa escolha. Como que se escolhe? O que está por trás da escolha da nossa matriz energética? Por que temos que construir não só hidrelétrica, mas solar, eólica? Como é que se define, como é que se faz essa escolha hoje no Brasil? Obrigado, boa noite. Eu acho que tem um paralelo que a gente pode fazer com o nome do museu, se o Piquet me permitir, né, que a gente fala que aqui é um museu do amanhã, nada mais contraditório, né? O museu, geralmente, é um acervo de grandes novidades do passado. E, na questão da energia, a gente vive esse problema. O que é modernizar? Se o Edison, que inventou lá a lâmpada, ressuscitasse hoje e andasse numa cidade brasileira, ele diria, não perdi nada, porque nada mudou, né? Do século XIX para cá, é um poste, uma fiação. E a grande questão é, primeiro de tudo, temos um problema tecnológico para enfrentar, né? De como fazer todo um processo de modernização que é caro, exige investimento, e o país tem problemas seríssimos, você colocou bem, né, a questão fiscal, a questão da conta de luz. Então, a primeira questão é como é que a gente supera esse gap tecnológico, que não é só do Brasil, é do mundo, mas é particularmente também aqui do nosso país. A segunda questão é um setor altamente técnico. Estou vendo aqui o Bernardo Bezerra, da PSR, um jovem extremamente competente. É um setor extremamente técnico, mas tem um problema. Ele é muito fechado.
é um ecossistema fechado. Um debate como esse é fundamental para a sociedade entender o que é o setor elétrico. Porque a gente se preocupa com energia em dois momentos. Quando a gente quer carregar o celular e ligar a luz quando chega em casa e talvez quando chegue a conta. Depois disso, o que se passa por trás da parede, quem sabe, quem entende, quem conhece, quem discute, né? E é um setor que tem um processo de formação no país, e isso não é um problema em si, o problema é só a manutenção dele, que é extremamente dependente das decisões do governo, como você mesmo colocou, e o próprio Barroso também na sua fala. Como é que a sociedade democratiza esse setor? Participa das suas discussões? Porque se a gente olhar, mais ou menos, Juliana, me deu o trabalho de verificar, e, por favor, né, os experts aqui presentes, muito mais do que eu, podem me corrigir, do governo do Figueiredo para cá, todos os governos fizeram algum tipo de intervenção no setor. Sarney, Collor, Fernando Henrique em função do apagão, Lula I, Lula II e Dilma. E se a gente fizer uma pergunta, né, se a gente pudesse ver a cena do dia em que a Dilma assinou a medida provisória da reforma do setor elétrico, qual foi o setor do empresariado nacional que deixou de estar lá? Deu congestionamento de jatinho no aeroporto em Brasília. Todos foram. Pagaram páginas de jornais inteiras para parabenizar. Todos pediram aquilo que se fez. Todos participaram da solução simples para um problema complexo que deu errado. Outra questão que é fundamental, né? Como o setor é fechado e toma decisões que são vitais, existe um problema de como é que se discute isso com a sociedade. Porque energia não pode faltar. Então, o processo de decisão, ele é necessariamente imperativo em função de que se trata de um serviço que não pode deixar de existir. Então, ele começa a sofrer de um déficit de discussão democrática. E aí nós temos o problema do conflito. Se você verificar todas as grandes obras do setor elétrico no Brasil e também no mundo, são conflituosas. Qual é o problema do conflito? Nenhum. O problema do conflito é quando ele não tem os canais corretos, sadios, para a sua discussão e o seu processamento. E aí a gente fica no Brasil discutindo isso que a gente chama de uma espécie de genir, né, dos processos ambientais, que é o licenciamento. Todo mundo fala mal dele, quem ganha, quem perde, ninguém fica satisfeito, e o processo, efetivamente, ele é ineficiente. Por fim, eu acho que tem uma questão que é fundamental a gente discutir. O Barroso colocou na fala dele. O Brasil tem energias renováveis, ninguém discute. Temos sol, temos vento no Nordeste, agora, né, é a temporada de ventos na região Nordeste, no segundo semestre, né, temos ainda muita água, mas temos um problema que é, por que a conta, então, não baixa? Né? Qual é a razão dessa ineficiência do preço, Juliana? E isso tem a ver com uma questão que é fundamental, que talvez ali no aspecto da fala do Barroso não deu para perceber, que é que a gente precisa discutir, que nem todo megawatt é igual. Um megawatt de solar é diferente de uma usina hidrelétrica, que é diferente de uma usina eólica, que é diferente de uma usina de biomassa. E como é que a gente atribui pesos diferenciados em razão dessas características que no setor elétrico se chama dos atributos? Porque se a gente faz isso, eu não emito o sinal de preço exatamente em função dessas características que são importantes de valorar, para que a gente possa dizer o seguinte: se uma fonte que usa combustível fóssil, que, portanto, contribui para a mudança climática, ela vai ter que ter um peso do ponto de vista do seu preço que incorpore aquilo que ela gera de externalidade, nesse caso, negativa para a sociedade. E como é que eu posso valorar atributos outros de uma fonte como a eólica ou solar ou biomassa, que não tem exatamente essa característica? Essa discussão do sinal de preço, para que a gente possa fazer uma pergunta: é possível esse país pensar em 2035 em ter uma matriz
carbono zero, ou seja, zero do ponto de emissões de gases de efeito estufa? São as questões que eu gostaria de iniciar para provocar o debate. E obrigado. Obrigada, Sérgio. Vamos falar com o Edson. Então, o Edson Silva é representante da ENGIE Brasil, que é a maior produtora de energia independente do mundo, né? Edson é a maior privada de energia também do Brasil e está investindo muito em fontes renováveis, principalmente energia solar. Queria que você falasse um pouco, muita gente está colocando aquelas placas, né, mas é caro ainda. Que falta para que isso cresça realmente? Que tipo de regulação precisa hoje ser feita para que essa expansão de energia esteja à mão aí da gente, de pessoas comuns aí para o nosso dia a dia? Obrigado. É um privilégio e uma satisfação poder participar de um debate desse nível, discutir um assunto tão relevante à véspera de uma eleição, e num lugar tão encantador como é aqui o Museu da Manhã, né? Antes de chegar propriamente no ponto que você me propõe a discutir, eu gostaria de voltar um pouco, né, e falar da nossa atual realidade, né, do setor elétrico, né? É um setor cujo marco regulatório vigente, as suas bases foram lançadas lá com o decreto 5163 em 2004, e esse, também já comentado aqui pelo próprio Sérgio, em função do racionamento que se viveu anteriormente, esse modelo ele nasceu de uma maneira muito centralizada, né? Então, a ideia desse modelo que temos hoje era um modelo em que tudo emanava de um ente central que coordenava todo o processo de expansão, de decisão. E então, esse é o modelo que nós temos hoje, né? Então, fazendo megas leilões, enfim, e que resultou na matriz energética que temos hoje. E esse modelo, nos últimos anos, embora ele tenha sido útil, e é natural essa centralização numa fase mais inicial, esse modelo, ele, nos últimos anos, tem dado sinais claros de esgotamento. Tá? Temos um mercado de curto prazo, hoje, que tem uma dívida rolando, né, mês a mês, que atinge cerca de 10 bilhões de reais. Mas, se somarmos empréstimo que as distribuidoras fizeram, enfim, uma série de outras imperfeições que surgiram, isso, algumas estimativas beiram em torno de 100 bilhões. Né? Então, é um setor que ele precisa ser reformulado. Tá? E essa reformulação também foi comentada pelo Barroso. Mais recentemente, sob a gestão do ministro Fernando Coelho, foi feita uma consulta pública, chamada Consulta Pública 33, em que nós, agentes do setor, e diretamente, mas também por meio das associações que nos representam, tivemos a oportunidade de debater, e toda essa discussão, hoje, ela está incluída naquilo que nós chamamos do Projeto de Lei 1917. Então, basicamente, esse projeto de lei, ele visa abrir o mercado, tá? Que é uma tendência global, não tem como fugir disso. Quer dizer, cada vez mais o consumidor está empoderado para tomar suas decisões de consumo e também de própria produção, de sua própria produção. Também é um modelo que tem por fundamento a transparência, também comentada pelo Sérgio, porque hoje todo o nosso processo de contratação de energia, os vencedores, eles vencem por, digamos assim, oferecer uma promessa de geração, um determinado perfil. Mas, na verdade, o que interessa para o consumidor, a cada instante de tempo, é o menor preço possível para o megawatt-hora. Então, essa proposta, né, que contida lá no projeto de lei 1917, ela visa dar mais transparência. E aí, principalmente, tá? É um modelo que ele procura ter uma maior descentralização das decisões. Tá? E como é que, para que isso aconteça, é preciso ter sinais de preços corretos, tá? De tal modo que o consumidor saiba exatamente quanto custa a energia naquele momento, então ele pode sim tomar a sua decisão de instalar o
o seu painel, por exemplo, né? Ou fazer uma redução voluntária do consumo, mas para isso ele tem que estar recebendo a cada instante de tempo o sinal correto de preço. Tá? Então, faz parte desse novo modelo uma maior descentralização, tirando um pouco a carga do Estado de ser o patrocinador de tudo, e também quando o Estado é o patrocinador de tudo, qualquer problema, não tenha dúvida, nós vamos bater na porta de quem organizou. Então, a ideia é distribuir mais as decisões e permitir a escolha dos consumidores. Tá? Então, especificamente, né, fiz toda essa viagem, né, para chegar na sua pergunta, mas que é o seguinte: atualmente já é uma realidade a geração distribuída, né? A nossa própria empresa, em 2012, tinha 3 clientes de geração solar, hoje nós temos 15 mil clientes, a gente já atua em todo o Brasil. Mas ainda é um negócio que requer um detalhamento maior da regulamentação, porque ainda existem incertezas relevantes. Tá? Hoje, um painel solar, ele se paga, dependendo da região do Brasil, entre 5 a 7 anos. Mas, dependendo de como evoluir essa regulamentação, ele pode levar mais tempo ou menos tempo. Então, é essencial, desde já, que se torne claro as regras do jogo, ou seja, se diminua a incerteza para que cada vez mais o consumidor seja protagonista nesse novo mundo em que o custo das fontes renováveis tem caído drasticamente e a nossa expectativa é que nos próximos, até 2030, né, nós temos a possibilidade real de que esses custos, no caso da eólica, possam cair mais 15% a 20%, e no caso da solar, mais 30%. Então, essa redução de custo é que suporta toda essa mudança. Agora, para isso, o nosso setor elétrico precisa se modernizar, ele tem que se adequar a um novo tempo. Obrigada. Amanda, eu vou puxar então com você, que é pesquisadora, para traduzir um pouco. Ele falou de regulação, falta, né, um pouco mais de falta regulação para que as pessoas possam ter acesso à energia renovável e mais barata. E eu queria que você falasse sobre eficiência energética, porque eu comecei falando que a gente tem um monte de sol, um monte de vento, um monte de água, e a gente está investindo ainda em usina movida a carvão. Né? Queria que você falasse sobre eficiência energética, por que a gente precisa, quais são as barreiras para a gente evoluir na questão da eficiência. Obrigada. É um prazer estar aqui participando e contribuindo para esse debate tão importante. Eu vou começar, então, fazendo um link com a eficiência energética. Se a gente tem como objetivo futuro a descarbonização da nossa matriz, é extremamente importante realmente que a gente explore todos esses recursos renováveis abundantes que a gente tem no país, né, que são diversos e são realmente espalhados. E como o Edson trouxe, já tem todo um trabalho com a Consulta Pública 33 de ter um avanço regulatório no setor que faça alterações que são necessárias realmente para ter um avanço nesse setor, porque os recursos energéticos distribuídos, eles são um avanço tecnológico e institucional. Então, é necessário que a gente tenha os dois. Não adianta só ter uma inovação tecnológica se você não tem realmente a parte institucional, regulatória, acompanhando e permitindo esse desenvolvimento. Isso está parado lá no Congresso? Teve a consulta pública, há um ano atrás começou, e teve toda uma contribuição de todos os agentes do setor, e essa contribuição já foi finalizada. Falta votar. Só complementando, isso tudo está no projeto de lei 1917, o relator é o deputado Fábio Garcia, mas por conta para que isso seja possível ir adiante, primeiro tem que resolver a questão da judicialização do setor. Então, tem uma sequência natural que é primeiro resolver a judicialização para depois Mas eu acho que a judicialização está incluída na CP. Não, ela está no PL que está no Senado, que já passou pela Câmara. Desculpa. Então, a expectativa é que, como você está certa, na origem estava, mas a estratégia do Executivo foi separar. Então, a nossa perspectiva é que, ao final do primeiro turno das eleições,
possa ser votado o PL, que a gente chama popularmente de PL das distribuidoras, né, porque, na verdade, visa privatizar algumas distribuidoras, entre elas a mais importante, que é a Amazônia Energia, e dentro desse PL tem também a crise hídrica dos geradores. Tem muita coisa para colocar no lugar ainda, né, antes de avançar. O problema do Brasil é esse, né, que a gente, para poder ir para frente, a gente ainda tem que fazer aqui as estruturas da casa, né. A Alemanha, você estava me contando, que tem bem menos recursos naturais e está muito mais avançada, não só porque tem tecnologia, mas porque tem essa regulação já aprovada. Né? Porque a Alemanha, na verdade, ela está com um objetivo bastante forte de fazer... ela quer uma quase total descarbonização do país até 2050. Tá? E, para isso, o país tem trabalhado bastante e tem focado na questão da geração distribuída. O governo deu subsídios para os consumidores residenciais, industriais, para eles começarem realmente a produzir energia renovável. E a gente dá subsídio ao óleo diesel, né? Aqui no Brasil. E é claro que ela está bem mais avançada do que o Brasil nesse sentido. E a gente tem muito mais recursos renováveis em relação à Alemanha. Mas aí, fazendo um gancho, então, dessa questão de ter como objetivo uma matriz mais limpa, além da questão da renovável, também é importante a gente incluir a eficiência energética. E quando a gente faz previsões sobre a matriz possível para o Brasil em alguns anos, quando a gente pensa nesse cenário de descarbonização, é incluído tanto um aumento das renováveis, como também um aumento da eficiência energética, reduzindo a necessidade de consumo futuro. O que acontece com a eficiência energética no Brasil é que, diferente de outros países, a gente não avançou nesse tema. Tá? O Conselho Americano para uma Economia Energeticamente Eficiente fez um ranking de 25 países e a gente ficou em 20º. O que acontece é que, em eficiência energética no Brasil, não ocorreu um planejamento de longo prazo bem estruturado. O que a gente fez sempre foram políticas e ações reativas, em resposta a episódios específicos de dificuldade de atendimento à demanda de energia. E essas políticas e ações eram sempre voltadas para o consumidor residencial, muito pouco para o consumidor industrial, que é o maior consumidor de energia. Então, o que a gente tem hoje é uma possibilidade de realizar políticas públicas em parceria com o setor privado para estimular a eficiência energética, o aumento da eficiência energética nas indústrias e, com isso, aumentar a competitividade da indústria brasileira, estimulando o crescimento econômico. Então, a gente não pode esquecer também desse ponto que é muito importante, que é o estímulo à eficiência energética. Um país com tanto recurso natural, a energia mais cara do mundo, com um monte de impostos, carga tributária, subsídio, que não faz o menor sentido ali, né? Você pega a conta de luz, é encargo que não acaba mais. Eu queria passar para a Eliane para poder fazer a apresentação dela, e aí eu vou passar para vocês fazerem perguntas também. A gente está fazendo uma apresentação da especialidade de cada um. A Eliane pode contar um pouquinho do papel do pequeno, do microempreendedor no desenvolvimento dessas energias renováveis no Brasil, né, Eliane? Bem, o setor energético ele é composto pelo segmento de petróleo, gás, energia elétrica e biocombustíveis. E é dessa maneira que a gente vem trabalhando no SEBRAE. Tá? O nosso objetivo no SEBRAE é inserir pequenos negócios na cadeia de energia, seja ela em petróleo e gás, energia elétrica ou biocombustíveis. Tá? Começamos em 2002 com o setor de petróleo e gás, que estava no seu auge, tá? Com muitas oportunidades. Identificamos que a cadeia do petróleo é uma cadeia que ela realmente movimenta, ela puxa a economia, tanto a montante com fornecedores quanto a jusante, quase tudo que é produto tem petróleo. Tá? Veio a crise do petróleo mundial, que no Brasil coincidiu com a crise política e econômica. Tá? E nós começamos a vislumbrar que precisávamos
fazia aquela massa de pequenas empresas de vários segmentos da economia que estavam na cadeia do petróleo, que elas precisavam vislumbrar outras oportunidades em outras cadeias produtivas e também na cadeia de energia, principalmente na área de renováveis, né? Então, começamos a atuar nessa área de renováveis bem recentemente, foi mais ou menos de 2015 para cá. Iniciamos com um estudo sobre a cadeia de energia eólica e um sobre a cadeia de energia solar fotovoltaica, numa parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento e com a Organização dos Estados Ibero-Americanos, né? Para subsidiar a nossa estratégia. Tá? O que é que a gente vê hoje? Tá? Reforço o que a Amanda falou sobre a necessidade de um trabalho de eficiência energética, que é algo que o SEBRAE faz há décadas, mas acho que o Brasil inteiro precisa se mobilizar nesse esforço, porque tem um espaço muito grande, e a gente está incentivando a energia renovável, mas a gente tem que primeiro pensar em eficiência energética, tá? Primeiro ou paralelamente, não digo nem primeiro, tá? E o que a gente hoje vê é uma oportunidade de inserir os pequenos negócios também como geradores de energia, principalmente na área de energia solar fotovoltaica, embora também em biomassa tenha muita oportunidade. Na área de energia eólica, a gente não tem visto muita oportunidade para o pequeno negócio como gerador de energia, mas sim mais como fornecedor de bens ou prestador de serviços. A energia, a geração distribuída na área de eólica ainda ela está muito tímida. Eu acho que não só no Brasil, mas no mundo. Embora tenha, você vê no Nordeste, tem vários prédios que já têm energia eólica, no Sul também, mas não tanto quanto energia solar fotovoltaica. Tá, eu queria pegar, então, antes de passar então, para as perguntas, para vocês participarem, como eu comecei e a gente começou a introdução, que é justamente o preço. Vamos começar falando de preço, porque a energia está cara para caramba, não só para a nossa casa, como para o pequeno industrial. É a energia mais cara do mundo, porque o setor elétrico tem uma dívida gigantesca, depois de uma medida, primeiro, tomada por uma medida que é considerada ruim, acho que por todos os especialistas, que foi baixar o custo da energia no momento em que o custo de produção estava subindo. Então, forçar os preços para baixo, os distribuidores e geradores tiveram uma dívida enorme e a gente vai pagar aí pelos próximos anos. Se a gente não quiser pagar, o Tesouro Nacional vai ter que pagar, que é dinheiro nosso. Ou seja, não tem jeito. A gente tem essa dívida gigantesca, a gente tem impostos enormes e temos subsídios que não acabam mais. Temos futuro para reduzir o custo de energia elétrica no curto prazo no Brasil? Porque isso tem a ver com crescimento, né? A indústria paga muito caro para produzir e a gente não está aguentando mais pagar a conta de luz cada vez mais caro. 50% no ano, 10% no passado, 10% esse ano. Inflação gigantesca na energia, né? Vocês têm uma esperança aí de conta mais barata de energia no Brasil? A curto prazo é difícil, né? Porque o custo legado é alto e não existe custo sem pagamento, né? Ele precisa ser recuperado. Então, a única forma que eu vejo, de fato, é equacionar essa judicialização e, posteriormente a isso, ou em paralelo, melhor dizendo, né, lançar as bases para um novo modelo que privilegie a concorrência, porque a única forma de você ter preços competitivos é pela concorrência. Não existe mágica. Somente a concorrência pode nos levar a preços competitivos. Então, eu particularmente acredito muito, se não for o PL 1917, mas alguma coisa muito próxima dele, é o que vai nos propiciar a redenção e vai tirar esse peso, esse centralismo que nós temos hoje e vai levar as decisões para que elas ocorram de uma maneira mais distribuída. Agora, é claro, temos um passivo, precisamos fazer essa transição e para que, em seguida, por meio da concorrência, da transparência, se consigam preços competitivos. Muito importante, como foi colocado aqui, eficiência energética, geração solar. Eu preciso ter o preço correto. Se o preço não se ele está distorcido, tem subsídio, tem carro, a minha decisão, ela não necessariamente...
se o preço está distorcido, a decisão que vai ser tomada também será torta. Não tem como ser diferente. Tá, eu acho que tem um debate que a gente precisa fazer. É possível querer ter energia barata se há uma série de externalidades e condicionalidades que a gente tem que observar no processo de obtenção dessa energia? Ou seja, se é verdade que a gente tem um problema chamado mudança climática e a gente vai ter que fazer uma transição, né, saindo desse modelo que a gente está acostumado aí desde que a gente se entende por gente, que vem lá do final do século XIX até agora, fazer uma transição custa caro, porque você tem que fazer duas coisas. Você tem que manter o que já está acontecendo, ou seja, esse processo que a gente tem, ele precisa continuar, porque não dá para desligar a chave, e, ao mesmo tempo, você precisa construir um outro que vá fazer o processo de substituição, né? Quando você precisa fazer duas coisas ao mesmo tempo, isso exige investimento. Qual é a pergunta que a gente precisa fazer para o Brasil? Qual é o custo da nossa transição? Para pegar um exemplo aqui que é muito específico e muito relevante para essa cidade, né? Como é que a gente faz com o pré-sal, por exemplo? Ele é fundamental hoje para o processo de funcionamento da economia brasileira. A parte da bacia de Campos já entrou em declínio, ele já entrou na corrente sanguínea do funcionamento da economia do país, né? A tendência dele é se expandir e crescer, mas a pergunta que a gente faz é até quando e como a gente faz o processo de substituição. Essa discussão ela não é feita pelo país. Então, já que nós estamos tratando aqui de um processo de recomendações para o presidente da República, para os governadores do Estado, a grande pergunta é o que esse Estado, né, principalmente esse Estado, que tem uma relação muito forte com a área de energia, pensa disso, porque em algum momento essa chave será virada. Ela pode demorar, a questão é intuir em que momento isso irá acontecer e como é que a gente se prepara. A segunda questão é que este preço de energia, né, tem levado a uma série de situações que a gente até precisa entender. Se a gente olhar ali um pouquinho a fala do Trigueiro, né, quando ele estava ali em cima do painel, ele disse o seguinte: o custo dessa energia está tão alta, mas justamente por estar alta é que está viabilizando o ingresso de novas fontes. Então, se a gente entender o que isso está acontecendo, diz o seguinte: quando o preço do petróleo baixa demais, o que é que a gente faz? Compra um carro grande e gasta mais gasolina. A gente só começou a fazer substituição de combustível no Brasil. Vocês não eram nascidos, então um pouquinho de história, a minha barba branca me permite, né, recontar, quando houve o choque do petróleo em 73, governo Geisel, tinha uma série de medidas profundamente antipáticas. Posto de gasolina fechava às 10 da noite, não abria no sábado e no domingo, o preço subiu, e isso fez com que a gente fosse atrás de fazer o pró-álcool, né, e fazer a abertura da bacia de Campos. A gente fez minimamente um processo de transição, né? E isso ficou um pouquinho perdido, né, quando houve lá a discussão do pré-sal. Então, tem uma questão de preço que a gente precisa discutir. E a terceira é uma discussão sobre qual é o nível de subsídio que essa sociedade que está aqui está disposta a pagar. Qual é o problema? A sociedade não sabe qual é o nível de subsídio que ela aporta. Então, esse processo precisa ser transparecido, se é que essa palavra existe, para que a gente possa tomar uma decisão. Eu quero apoiar mais energia eólica do que uma fonte como, por exemplo, gás ou uma térmica a diesel. Isto tudo nós não sabemos, mas isto acontece, está no custo final que chega para a gente na conta de luz. Então, essas discussões todas num lugar em que a energia é subsidiada em qualquer lugar do mundo, a gente precisa entender para que a gente possa fazer as escolhas que a gente hoje faz, né, mas não somos nós que fazemos, elas são feitas por nós. A gente pode ter apagão ano que vem? Como é que está a situação? Eu acho que não, mas eu queria, na verdade, voltar um pouquinho para essa resposta da questão da tarifa muito alta.
e separar o motivo da tarifa estar alta entre duas coisas bem simples. O que o Sérgio colocou, que são os subsídios, que traz tudo isso que você contou para a gente, entre outras diversas coisas que estão nessa conta, e também a questão do alto custo de geração, por conta da gente ter que acionar essas térmicas quando a gente tem uma dificuldade hidrológica, e o que a gente tem feito. Então, como que é possível, no curto prazo, você ter uma alteração disso? E concordando com o Edson, é muito difícil. Você teria que primeiro repensar em toda essa questão dos subsídios e como alterar. Porque tem vários subsídios que a gente tem que repensar como sociedade de forma bastante transparente. Isso tem que ser colocado na mesa. Qual, por exemplo? Existe, por exemplo, a questão que você citou. A privatização, na verdade, a venda, né, das distribuidoras da Eletrobras. A Eletrobras tinha 6 distribuidoras, acabou a concessão em 2016 e ela entrega. Então, ela só consegue continuar administrando se ela receber e não tiver mais prejuízo com isso. Quem paga é o consumidor. A gente sabe disso? Então, nós estamos pagando por isso. E até agora a gente conseguiu, né, vender 4 e a gente ainda está com uma situação nas 2, que é Amazonas e Alagoas. Então, isso... As que dão mais prejuízo são as que ficaram... Elas davam prejuízo. E a nossa conta de luz vai subir esse ano mais por causa disso também. Disso. Porque as que dão mais prejuízo não foram privatizadas. Exatamente. Né? E aí tem outras situações, por exemplo, que são regulações que acabam, sem querer, distorcendo o resultado que era o objetivo inicial. É um incentivo que ele não está correto. A gente está tendo que acionar térmicas que têm um alto custo ambiental e econômico, e, ao mesmo tempo, a gente tem uma situação em que a gente tem térmicas a biomassa, que tem a biomassa disponível e que, na verdade, não está sendo usada, porque não vale a pena você produzir acima da garantia física, porque você não vai receber no mercado de comercialização exatamente por conta da judicialização. Então, você fica judicial, né? Não, é porque você fica com um a receber e ele não tem como realmente receber. Se pudesse, como está sendo de repente proposto, uma solução temporária de aumentar essa garantia física por um tempo para poder negociar, então são vários detalhes que fazem com que esse assunto fique complexo e que a gente tenha que olhar para cada um desses pontos e, como sociedade, decidir o que a gente quer. Você falou, por exemplo, do caso da gente estar construindo, nesse momento, uma usina a carvão. E, ao mesmo tempo, a gente decide como sociedade ou não, a gente ainda está pensando se é interessante para o Brasil construir uma usina hidrelétrica na Amazônia com reservatório. Então, a gente tem que sentar e decidir essas coisas. O que é melhor para o Brasil? Porque você pode decidir que não quer construir com um grande reservatório e que prefere construir uma térmica a gás natural. Você prefere, sim, ter um reservatório que até vai permitir que você desenvolva com mais facilidade as fontes intermitentes, que são as fontes alternativas renováveis. A situação que a gente está passando agora em Roraima, que você tem uma dependência de 2/3 do consumo de energia na Venezuela e o resto é um consumo é uma produção térmica que também é cara. E a gente poderia estar construindo uma linha de transmissão Boa Vista-Amazônia que resolveria esse problema. Mas aí tem uma questão ambiental. Então, a gente tem que olhar para o todo e pensar, em termos do Brasil, em termos ambientais e econômicos, o que é melhor? Qual é a solução? Fica um imbróglio muito grande. Eu lembro que a gente estava até falando que eu lembro de um caso na Bahia que uma energia, uma geradora eólica ficou pronta, gerando e não tinha chegado a linha de transmissão, né? Então ficou gerando e ninguém recebeu essa energia. Isso é uma falta de planejamento e a gente perdeu também muito, atrasou muito linha de transmissão por causa desse prejuízo todo, perdemos investimento. Tem umas questões graves, só para a gente pontuar bem rapidinho. Né? O Rio de Janeiro, a gente tem que tomar uma decisão. A gente vai terminar a Angra 3 ou vai fechar? Só para dar um exemplo aqui de uma questão que é importante para o Estado. Hoje, né, pelo que eu sei, não sei se isso é correto, né, do ponto de vista do custo, tanto faz não terminar como terminar. Portanto, a decisão está fácil de ser tomada. Porque antigamente a decisão era o seguinte, olha, é mais caro
deixar de fazer do que fazer. Como agora está empatado, a decisão está fácil. E uma outra questão que é fundamental isso é uma fala que tem sido feita pelo Paulo Pedrosa, que foi secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, a gente começa a viver uma uberização do setor elétrico no Brasil. Porque como está muito caro, o que é que se faz desde o apagão? Né? A partir das 5 da tarde, as indústrias no Brasil desligam a chave da energia que vem da rua e liga do gerador a diesel. Então, o sistema, essa centralidade que a gente foi acostumado em termos de planejamento, ela está se acabando. E esse fenômeno, que tem lados positivos, mas também outros que são extremamente complicados, tende a se intensificar. Tem pergunta aí, vocês vão passar o microfone? Vai passar o microfone? Boa noite, obrigado pelos apresentadores. Como a gente viu, o setor elétrico é complicado, cheio de coisas, difícil de entender e absolutamente fundamental na vida de todo cidadão, cidadã do mundo brasileiro. Recentemente, a gente viu que o Brasil parou porque os caminhoneiros pararam o Brasil. Energia elétrica afeta todo mundo todos os dias, os custos são hiper altos, tem milhões de decisões aí importantíssimas, mas ela não para o Brasil. Não vejo nenhum movimento social parando o Brasil por causa de energia elétrica, discutindo o tema que vocês estão aí colocando. Queria perguntar primeiro para o Sérgio, por que não? Assim, onde estão os movimentos sociais mais aguerridos, mais fortes? Quem discute esses temas na rua? Por que não discutem? Os consumidores, eu sei que tem pessoas do IDEC aqui. Aonde está essa discussão junto à população e por que não se discute isso agora, uma eleição? O quanto de voto vai dar para qualquer um dos presidenciáveis? O que pensam esses presidenciáveis sobre o setor de energia? Então, essa coisa do engajamento popular na discussão e no tema. Sérgio, está com o microfone aí? Eu acho que a Ana colocou uma questão que é super importante, porque a gente colocou o dado econômico, né? A gente colocou o dado, inclusive, da discussão do ponto de vista de soberania, que é uma discussão extremamente complicada de fazer no Brasil, onde o embrincamento entre a discussão energética, a discussão estratégica, sempre tornou esse tema, inclusive, um tema de segurança nacional. E a gente tem um dado hoje meio interessante, que o Brasil, Juliana, talvez é o único lugar do mundo que tem um setor elétrico que é binacional. Ele é brasileiro e está virando chinês. O que isso vai ser na prática, né, do ponto de vista da interferência, né, e não estou sendo aqui nem um pouco xenófobo, é uma questão concreta. Assim como a Alemanha tem feito limitação à entrada de capitais chineses, a pergunta é: qual é a taxa de expansão disso em relação a um conjunto de empresas? Isso cria problemas do ponto de vista, como você está falando, né, um setor que domina a energia para o país. Então, acho que é uma questão, já que nós estamos colocando questões para serem pensadas, vamos colocar mais uma. Mas a gente precisa de investimento de fora. O Brasil não tem dinheiro. Não tem nenhuma restrição a isso. É só regular. A questão é regular. Qual é a taxa específica de um país que está fazendo um conjunto de investimentos muito vultuosos, né? Sem nenhuma xenofobia, mas estou colocando aqui o problema para a gente discutir. A segunda questão, que acho que tem a ver com a resposta para a Ana, o assunto não é popular. De jeito nenhum, entendeu? Não é um assunto que a gente liga para o porteiro para reclamar como se ele fosse o nosso solucionador do problema quando falta energia, mas a gente não discute o assunto do ponto de vista dessas interações todas que a gente está aqui a colocar. Ele é vital para o progresso do país, ele é vital para a economia, ele é um insumo, né, que é estratégico, que pesa muitíssimo nas contas nacionais, mas ele é restrito a um conjunto, a esse ecossistema fechado. E não é uma crítica, ele é só um dado, ele é fechado, né, e a sociedade não consegue ter capacidade, nem mesmo a mídia, por mais especializada que seja, consegue entender todos esses pequenos
irrelevantes detalhes de como o setor se organiza. Então a gente viu tem ano passado, né, a pressão que foi, né, para perder terra de indígenas, né, quilombolas, exatamente. Né? E quando ele aparece, houve uma pressão, né? Todo e qualquer setor que se coloca como um obstáculo, ele tende a ser rapidamente estigmatizado como aquele que está a impedir que a energia chegue na sua casa. Então, temos ainda este problema. Quem se coloca contra, tenha razões ou não, ainda ganha um estigma muito fácil. Então, a grande pergunta é como o setor, em função desse conjunto de situações absolutamente novas, complexas, se permitirá uma abertura não só para o capital internacional, mas também para um processo mais democrático com a sociedade. Isto é vital para que essas questões que estão sendo colocadas aqui possam ser discutidas, até porque, né, queiramos ou não, vamos precisar de aportes da sociedade para que a gente possa vencer os desafios que estão postos. O Edson, você como empresário, o que eu mais ouço dos empresários é que licença ambiental demora muito no Brasil. É verdade? Demora bastante e são complexidades de todas as naturezas, seja para construir geração, linha de transmissão, e chegamos também ao absurdo, né, que temos um parecer da AGU, em que impede, por exemplo, que empresas estrangeiras possam adquirir terras para construir usinas aqui no Brasil. Tá? Tudo isso por conta, na origem, né, havia uma preocupação de evitar que as terras brasileiras fossem usadas para o agronegócio, principalmente, e pegou tudo na esteira. Então, hoje tem um imbróglio enorme, em que as empresas estão tocando seus projetos em condições precárias. Então, a segurança jurídica é bastante... a insegurança jurídica, né, é bastante alta, então, realmente, é uma dificuldade relevante que nós temos. Tem esse meio do caminho que a gente estava falando, né, que é licença demais, mas também aí o empresário reclama que não consegue investir, o ambientalista diz que não... que tem que colocar barreira, dá para chegar no meio termo? É porque a situação que a gente tem que pensar como país é que existe um trade-off, né? Então, ao mesmo tempo que eu preciso olhar muito para essa questão ambiental e ter esse licenciamento complexo, fazer toda a compensação ambiental, se realmente for feita a compensação e se for bom para o país, isso tem que ser realizado. Né, essa obra, esse investimento, e é como o Sérgio falou, muitas vezes acontece que a decisão ela deixa de ser só uma questão ambiental e é uma questão até política. A gente já decidiu como sociedade que não quer, e aí acaba que a parte ambiental é utilizada para você travar. Então, você tem até uma perda muito grande de tempo e investimento, porque se você já sabe, como país, que você não quer um tipo de térmica ou de hidrelétrica, para que então você fazer por anos todo aquele licenciamento? É esse pensamento que a gente tem que ter, sabe? Resolver como sociedade se a gente aceita esse tipo de construção no Brasil e, sim, fazer um licenciamento correto e com as compensações adequadas. Tem pergunta para rodar aí? Boa noite. A pergunta é, quem puder responder. Essa dificuldade, além da dificuldade de implementação, custos, impostos, de mudar a matriz, não tem influência das petrolíferas que preferem esse gasto com gasolina e tal? Não tem essa influência deles para os governantes não quererem investir na mudança de matriz, já que nossas vias são todas rodoviárias, é pouca via hidrovia e pouca uso do espaço aéreo, é mais focado na rodovia. Não tem isso, não tem essa influência deles para que não haja a mudança, a dificuldade para não que haja mudança? Olha, recentemente eu tive numa reunião com o pessoal da indústria do petróleo e eles estão muito conscientes de que, eles até falam isso, que vai ter ainda muito petróleo no Brasil, até porque a gente não explorou todo o potencial que a gente tem,
e a gente vai deixar aquele petróleo lá por causa da transição energética, porque a gente tem que ir para a energia renovável. Então, eu vejo assim que todas as grandes petroleiras estão fazendo pesquisa, estão investindo em energia renovável. Já há alguns anos, eu lembro de 2004, elas já se posicionavam como empresas de energia, em vez de antes elas só se posicionavam como empresas de petróleo e gás. Então, eles também estão conscientes dessa necessidade. Eu não vejo o setor de petróleo lutando contra a energia renovável. Pelo contrário, eu vejo que eles também estão indo no caminho da energia renovável, porque eles sabem que é irreversível. Tá? Ou vai ou racha, né? Eu só queria complementar, porque, na verdade, esse custo alto que nós enfrentamos tem um pecado original, né? Que construímos uma matriz energética, que é o que também, se a gente for olhar para trás, era o que dava para fazer naquele momento. Tá? Quer dizer, o governo precisava dar uma resposta rápida, fazer expansão, não tinha projetos de prateleira, então o que ele encontrou? Foi usinas a óleo, tá? E assim foi feito. Então, hoje nós temos um parque, uma matriz energética, que roda na base, que nós costumamos chamar, com custos de 800, 900 mil reais por megawatt-hora. Isso está em guerra. Tá? Então, a gente roda com esse tipo de fonte hoje. Então, isso foi o que se pôde fazer. Então, eu concordo que não tem a ver a alta de custo com esta conduta ou aquela das empresas de petróleo, na verdade, foi uma matriz que foi herdada. E o outro ponto é que, ao transformar parte das concessões hidrelétricas em cotas, que hoje é uma parte significativa, se falou uma parte que era boa, o preço vai baixar. Só que não se falou a outra, o risco hidrológico é seu. E o risco hidrológico tem um fundamento econômico, né, que você aloca a quem melhor gerencia. Né? E assim foi feito. Só que o consumidor não tem como gerenciar nada, ele simplesmente fica passivo. Então, você ter o risco e nada faz para gerenciá-lo, que é diferente das geradoras. Bem ou mal, elas têm algum controle. Agora, o consumidor não tem nada. Então, precisamos, sim, sair. Né? Eu acho que o Sérgio usou até uma expressão aqui, de que é virar a chave, né? Que é fazer essa transição. E tem um custo para isso. Tá? Então, esse é o caminho. Eu vou, talvez, aqui abrir uma pequena dissidência, até para animar o debate. Eu acho que tem um problema para responder à tua pergunta, que é o fato de que existe uma trava para que a gente faça uma destinação de recursos que hoje são carreados para as energias, né, sujas ou fósseis, que tem a ver com um papel muito forte da indústria automobilística, tem a ver com um papel muito forte da indústria do petróleo, e tem a ver com um conjunto de distorções, até da nossa percepção, né, de que a gente continua tendo uma ilusão de que a gente precisa ter petróleo barato. A gente quer isso. A gente, no primeiro momento, apoiou a greve dos caminhoneiros. Estou falando aqui no plural majestático, nós, né, porque a sociedade teve a ilusão, né, de que aquela greve respondia a um anseio seu, né, de ter um litro na bomba de gasolina mais em conta, como se isso fosse possível pela composição dos custos, né, ou numa quimera de que tudo deveria ou decorria de uma série de distorções do processo político do país. Então, eu acho que essas três, né, situações, uma sociedade que ainda tem uma visão, né, muito, digamos assim, pouco elaborada do que é o custo real, né, de um conjunto de externalidades, né, e uma indústria que induz a um processo, né, de manter o país, né, concedendo subsídios generosos. Nós temos uma indústria automobilística que tem 60 anos no Brasil, é aquele filho que nunca sai de casa, depende da mesada o tempo inteiro. Na hora que você quer cortar, essa indústria reage furiosamente. Né? Não faz mais sentido, né, dar subsídio para a indústria automobilística. Né? 2, nós temos uma indústria do petróleo, né, que tem ainda um conjunto de vantagens tributárias no país que não deveriam mais existir.
Não estou nem entrando no mérito, aquela discussão que foi feita, né, vocês devem ter ouvido falar, MP do trilhão, se é 1 trilhão, R$1 ou 1 bilhão, né? Mas se o problema da mudança climática existe, aquilo não deveria mais se colocar. Então, eu acho que tem 3 aspectos muito diretos e objetivos para a gente fazer, até para que a gente possa ter uma sociedade tomando uma decisão sobre um processo de transição que a gente precisa começar a fazer. Sou eu. Posso... Eu tenho uma questão de contrassenso que é interessante colocar. Eu sou do Aquário Marinho do Rio. Nós temos hoje o maior projeto de energia solar fotovoltaica do estado do Rio de Janeiro e do Brasil em área urbana. Esse painel, esse projeto nós fizemos, existia um spread muito interessante com relação à conta da Light como grande consumidor, e esse spread aumentou tremendamente. Para a gente foi ótimo, claro, porque a Light só aumenta e o meu aumento é por GPM, e ano passado foi negativo o GPM. Então, o spread vem aumentando tremendamente, foi um grande negócio. Recentemente, eu gostaria muito de tornar o aquário 100% energia renovável. E nos foi oferecido um outro projeto de energia remota, só que, como eu agora, finalmente, vou conseguir ir para o mercado livre, já não é um grande negócio. Que a tarifa do Mercado Livre é lá embaixo. Se eu comparar com essa energia produzida remotamente num outro campo, que comparado com a Light seria maravilhoso, com o Mercado Livre já não é. Quer dizer, então, tem aí um exemplo interessante de como essa questão de precificação pode atrapalhar ou ajudar projetos como esse. Eu acho que o Aquário deu um exemplo, a L'Oréal também agora acabou de fazer um projeto maravilhoso, a Globo lá também fez um projeto de energia solar, mas se você for comparar como um negócio, tem que ser visto. Ninguém vai fazer nada se não for um bom negócio. A gente sabe disso. Como é que você vê isso? É interessante isso, só para complementar, que os especialistas falam que justamente isso não adianta incentivar a pessoa a ter o investimento em energia solar se todo o sistema não está interligado, né? Senão você não tem uma regulação, porque tem que valer a pena para todo mundo, né? Senão começa a não valer a pena para uma ponta ou para outra, que é justamente quando a gente começou a falar de regulação, né? Bem interessante o teu questionamento, mas o Brasil, de novo, né? Enquanto não tivermos realismo de preço, ora vai acontecer isso, ora vai acontecer o contrário. Vou dar o outro exemplo ao contrário. O último leilão de energia que contratou energia solar e eólica, pasmem, o preço da solar e da eólica chegou em torno de R$100 por megawatt-hora. Custa isso? Não, é mais que isso. Mas por que para suprir o consumidor cativo é 100? Porque o investidor, como a gente, está vendo outras oportunidades que vai conseguir vender aquela energia no mercado livre a um preço mais alto. Ou seja, é um caso em que o mercado livre está subsidiando o mercado regulado. Tá? E também acontece o contrário. Então, como nós temos um marco regulatório em que ele separa o mundo em dois, tá? Você, dependendo da decisão sei lá, algumas vezes do regulador, da entidade de planejamento, você pode jogar mais para um lado e mais para o outro. Então, é justamente esse tipo de situação que deixa o consumidor indeciso e o gerador também indeciso, porque ele fica também pensando, poxa, como é que eu vou convencer o meu controlador a fazer um projeto totalmente para o mercado livre? Como é que vai ser o preço da energia daqui a 10 anos, por exemplo? Se for preço de mercado, eu sei lidar com isso. Isso eu sei. Agora, eu não sei lidar com essa, digamos, inconstância regulatória. Tá? Então, eu lamento te falar, realmente é um problema do dia a dia, você enfrenta e nós também enfrentamos. Tá? É muito difícil lidar. Então, por isso que eu, de novo, insisto que temos que ter uma revisão desse marco regulatório, que seja tudo com transparência e que para que o empresário, no caso do gerador, ele possa estar perto da necessidade do cliente. Porque hoje é tudo mais difícil. Tá? Então, é uma grande dificuldade para todos nós.
Queria contribuir te contando sobre um trabalho que a gente fez lá no CPI, na PUC, que é exatamente observar a quantidade de unidades consumidoras distribuídas, né, por município no Brasil. E a gente tentou entender se existe uma relação com a radiação. Então, e o que a gente encontrou é exatamente que nos municípios em que você tem a maior radiação, em média, você tem a menor quantidade de unidades distribuídas, só olhando para a fotovoltaica. Então, a gente foi observar o que é que, então, determina a decisão do consumidor de colocar um painel. E o que aparece é exatamente a tarifa, a renda daquele município, a população, claro. Então, o que está determinando no Brasil atualmente a colocação dos painéis não são fatores de oferta como a radiação, é exatamente o lado da demanda. E a tarifa determina completamente essa decisão. Então, no momento que você tem uma tarifa da Light, você vai ser muito interessante colocar um painel. Quando você puder ter acesso a uma tarifa mais barata, se tiver uma regulação que permita que você vá para o mercado livre, pode ser que o seu payback varie e já não seja mais interessante. Então, sabendo disso, a regulação tem que olhar para isso e a política pública tem que pensar como um todo, entendendo o lado do consumidor, que para ele tem que utilizar a tarifa e a renda dele para fazer essa conta e decidir ou não colocar esse painel. E aí a gente tem uma questão que é importante discutir. Tinha um tempo, não sei se ainda se mantém, mas onde era o melhor lugar para ter energia solar? Era Minas, porque as tarifas da CEMIG eram as mais altas do país. E aí tem um segundo problema, né, que quem geralmente consegue ter acesso à energia solar para colocar é quem consegue ter um financiamento, pedir um financiamento, suportar aquilo dentro do seu orçamento. E acaba que, em função dessa distorção da tarifa, você pode ter um problema que é uma pessoa de mais baixa renda pagando uma tarifa mais cara, acabar por subsidiar uma que tem uma pessoa de mais alta renda. Ou seja, são os problemas dessas distorções do sistema regulatório que a gente tem que resolver no país. Faz sentido, talvez, o que eu tenho acompanhado muito em leilões, a gente ainda constrói umas linhas gigantes, assim, né? Pega uma linha de transmissão lá do norte, puxa aqui para baixo. Não faz sentido ter linhas menores, já que o futuro é todo mundo produzir regionalmente e ter linhas menores? Não seria mais barato isso? É claro que um modelo descentralizado ele é interessante porque ele reduz o custo da construção de linhas de transmissão, distribuição, a perda no transporte. Mas o Brasil ele consegue hoje sim, ter desenvolvido todo esse setor com base num modelo centralizado, que é um modelo que tem esse sistema interligado nacional, que liga realmente o Brasil todo e faz com que a gente tenha várias vantagens em relação a isso, inclusive aproveitar hidrologias diferentes e climas diferentes nos diferentes lugares do Brasil. Mas eu acho que a gente pensar no desenvolvimento do modelo descentralizado nunca é, de alguma forma, pensando negativamente em relação a esse modelo que mantém a gente, que é esse sistema centralizado. Para frente, né? Se o Bernardo me permitir, só para um pouquinho do que eu aprendi com ele, é esse sistema centralizado que está permitindo exatamente o Brasil ter mais renováveis, Juliana, porque você tem um colchão, né, dessas grandes usinas que já foram construídas, que permite que você, eu não uso mais o termo intermitente, né, elas são variáveis, né, exatamente porque garante que quando você não tiver, por exemplo, no primeiro semestre do ano, uma energia eólica funcionando como funciona no segundo semestre, né, isso possa permitir suprir a ausência. Então, é um sistema que ele é, nesse sentido, muito interessante, porque ele é complementar. Então, eu acho que, nesse sentido, a gente está bem, a gente não tem que reclamar disso. Pelo contrário, a gente pode dizer o seguinte, olha, o que a gente já fez de grandes hidrelétricas já garante, né, exatamente que a gente possa ter um ingresso de mais novas renováveis, como eólica, solar e biomassa, sem que a gente, digamos assim, crie uma situação de risco ao fornecimento de energia para a sociedade.
Exatamente. Acho que vale a pena reforçar esse ponto, porque é algo que tem sido discutido mais recentemente, né? Não tenha dúvida que a chave para ter mais descentralização passa por mais transmissão, para poder integrar as regiões por conta da intermitência, porque tem que ficar bem claro, né? Energia solar e eólica, eu costumo dizer que é um produto que não é próprio para consumo, né? Um produz só durante o dia, o outro, dependendo da região do país, vai produzir mais à noite ou mais de dia, e o consumidor quer ter um perfil de consumo diferente. Então, essa energia precisa ser tratada. Então, uma forma de tratar essa energia é, sim, por meio da transmissão, que vai permitir que a hidrologia, ou, enfim, outras fontes de uma outra região remota permita essa integração. A gente está dependendo muito da natureza, né? Agora, se chove, se faz sol, não está faltando um mix que a gente estava conversando, Sérgio, um pouquinho? Mas tem um reservatório que é a bateria, né? Eu ia fazer o meu merchandise, mas como você abriu a fila, agora eu perdi a vergonha, Amanda. A gente está fazendo um estudo aqui com a PSR, o Bernardo está aqui, que é exatamente, Juliana, analisar quais são os reais custos e benefícios das fontes de geração no Brasil. E a gente vai lançar esse estudo no dia 19 de outubro, em São Paulo. Todos estão convidados, vai sair um ônibus aqui do Museu da Manhã, às 5 da manhã, por favor. É só chegar, tem lanche garantido, né? E é um estudo que mostra duas coisas, acho, bastante interessantes. É um spoiler, que eu não vou entrar nos números para o Bernardo não me matar. Primeiro, né, esse mix que existe no Brasil é positivo, é legal, é o que permite que a gente tenha, por exemplo, para 2035, uma expansão muito vertiginosa, né, de entrada de eólica, solar e biomassa, sem fazer duas coisas. Não aumenta os custos, porque isso era uma, né, pressuposição que se tinha até então, de que você, ao ter mais fontes renováveis, em função dessa, digamos assim, intermitência, você precisava ter mais fontes que garantissem isso. O colchão que a gente tem aí das hidrelétricas está legal. E a segunda questão é que a gente precisa entender que é exatamente essa composição variada que permite que a gente tenha mais renováveis. O que a gente tem para discussão no futuro é exatamente como é que a gente vai garantir ainda mais na questão da nossa matriz elétrica essa transição para que a gente possa, inclusive, dispensar aquilo que hoje está sendo necessário, que é usar fontes que são muito caras, como é uma termoelétrica a diesel, e ainda por cima tem o problema da sua forte emissão de gases de efeito estufa. Tá. Eu queria falar um pouquinho sobre a questão da geração descentralizada. Tá? Eu acredito que é importante que haja um movimento de conscientização de governadores e prefeitos sobre a importância da criação de programas estaduais e programas municipais de energias renováveis. Porque se você não cria esse ambiente favorável, se você não cria uma governança local que discuta o assunto, tá? Essa parte de geração descentralizada vai demorar muito. Tá? Por exemplo, Minas é o estado que tem maior número de instalações, porque a energia é cara, mas também porque tem política pública. Tá? Então, é o estado que está mais avançado assim, em termos de políticas de incentivo à geração descentralizada. Então, isso é importante. Tá? Então, os nossos dirigentes, né, eles precisam ter um empurrão, ter essa consciência da importância de criação desse ambiente favorável para, pelo menos, vamos dizer, a geração descentralizada deslanchar no país. Eu me lembrei de uma frase de um especialista, o Adriano Pires, que fala que a gente precisa de menos Brasília e mais Brasil, né? Que é um pouco isso aí, né? Descentralizar um pouco, é uma discussão, né? Tem alguém com mais pergunta aí na plateia? Primeiramente, boa noite. Gostaria de parabenizar a oportunidade da gente discutir um assunto tão complexo, né, a abertura ao público nesse assunto, na verdade, que geralmente é fechado, como os palestrantes já afirmaram, mas geralmente é muito limitado aos especialistas, mas eu abro também ao contraditório. Pelo que eu percebo, a direção, né, em relação aos palestrantes está muito voltada ao mercado.
que isso não é nenhum problema. Só gostaria que tivesse o contraditório, e eu vou tentar fazer parte desse contraditório aqui. A gente está próximo das eleições, a gente está fazendo uma discussão do setor que é fundamental, questão central a gente discutir isso numa visão de país, numa visão de longo prazo. E eu, até o momento, não ouvi a palavra cidadão. Eu ouvi a palavra, na verdade, consumidor. Não é a mesma coisa. Na consulta pública 33, nós temos 146 menções a consumidor e nenhuma a cidadão. A gente tem que pensar no país no longo prazo. E o longo prazo, na verdade, se a gente olhar para trás, há 50, 60, 70 anos atrás, nós éramos uma fazenda. E o setor, na verdade, energia, tanto o setor elétrico quanto de petróleo, mais à frente, foi fundamental para a gente se diferenciar de países da África ou da América Latina. Então, na verdade, a gente tem que trazer a discussão de como o setor elétrico ou o setor energético pode, na verdade, ser um grande indutor de desenvolvimento inclusivo. Isso, na verdade, a gente tem grande potencial energético, de fontes renováveis de energia, por exemplo. Mas a gente não discute como, na verdade, essa oportunidade pode ser dada para incluir as pessoas. Há pouco tempo atrás, lá nos anos 2000, a gente tinha por volta de 16 milhões de pessoas sem acesso à energia elétrica. Talvez ninguém saiba ou ninguém tenha visto aqui que é uma pessoa sem energia elétrica. Eu vi. Eu fui para dentro da floresta. É uma situação ultrajante. E hoje, na verdade, quase não existe no Brasil pessoas sem acesso à energia elétrica. E isso por força do Estado. Não existe um contraditório entre mercado ou Estado. É possível, sim, conciliar o interesse dos dois. É fundamental. Energia eólica hoje é a 6ª maior no mundo, a participação no Brasil, 6ª ou 7ª, devido a grande parte da intervenção e do apoio do Estado. Então, a gente tem que olhar para frente e incluir, na verdade, essas questões. O setor elétrico, em particular, é fundamental. Temos problemas, sim, mas ele é reconhecidamente um setor de referência internacional. Quando qualquer pesquisador sai do Brasil, vai para um congresso, todos eles querem saber sobre o Proálcool, sobre o programa do biodiesel, sobre a questão dos leilões agora. O sistema de leilões do Brasil é exportado para o mundo todo. Nós conseguimos grandes avanços. Temos que aperfeiçoar? Certamente. A questão tributária é um problema? Certamente, mas com certeza avançamos muito. Eu queria fazer só esse ponto à mesa. Obrigado. Alguém quer complementar, já que vocês são os especialistas aí na área? Eu acho que eu pontuei várias das questões que você pontuou, né? O último exemplo, inclusive, foi, né, tocar nessa dificuldade. Quando você tem um processo que, para viabilizar uma renovável, que é interessante que se viabilize, você só consegue fazê-lo num lugar onde o preço é muito caro, você cria exatamente uma situação de que você pode estar fazendo com que a população de mais baixa renda acabe, mesmo sem saber, subsidiando uma pessoa que tem uma renda muito maior. A segunda questão não tem nenhuma contestação ao fato de que a energia é vital no processo de desenvolvimento. Aliás, se você quiser fazer uma diferenciação por que São Paulo é a potência econômica que é, e por que as indústrias foram para lá e talvez não tenham ido para outros lugares do Brasil em primeiro lugar, é simplesmente uma resposta: energia. O governo Cavalho Pinto fixou um imposto, 1% sobre a renda das exportações para financiar a construção do parque hídrico de geração. Né? São Paulo só tem um rio que não foi barrado, que é o rio Ribeira do Iguape. Todos os outros são aproveitados para geração de energia. Então, né, desse ponto de vista, né, se eu talvez puder aqui fazer uma defesa da mesa, não existe nenhuma divergência com você. Eu concordo com isso, e até a Eliane acabou de mostrar para a gente um interesse, de repente, em estimular a questão municipal, de governo, para estimular a geração distribuída. Eu acho que na nossa sociedade, cada um tem seu papel, tem o que o governo precisa fazer, o que o setor privado pode ajudar, o que a academia pode contribuir através de informação e pesquisa para subsidiar as ações e políticas públicas, e que tudo tem que ser feito realmente em conjunto e com bastante diálogo. Tá? Porque, ainda mais num setor como o setor de energia, é impossível que exista um planejamento de longo prazo e um desenvolvimento sem o papel do governo e do Estado. Tem alguma outra pergunta? Oi, eu aqui. Boa noite. Oi, boa noite. Está falhando aqui. Minha pergunta é sobre o incentivo. Né? A gente tem incentivo para a energia solar em equipamentos. Né? O ICMS, que está atrelado ao IPI, que vai até 2021. Acabando o ICMS, o IPI também acaba.
a isenção dos dois, né? Existe alguma discussão com relação a isso? Porque hoje a gente tem um payback aí variando aí em média 5 anos. Se você tirar esse subsídio do ICMS, em torno de 25% de aumento aí dos equipamentos, aumentando mais ainda a questão do payback. Não adianta discutir com o cliente, muitas das vezes, a questão do ambiental, tem a questão financeira que é levada mais em consideração, é fato isso. Existe alguma discussão com relação a isso no Congresso, para estender ou transformar em permanente esse subsídio? Eu desconheço, mas a principal discussão, e talvez a mais importante, não é essa que você mencionou, né? É que hoje nós temos no Brasil um sistema tarifário que se chama-se de monômio, né? Cada um de nós, nas nossas casas, a gente paga por cada quilowatt-hora, multiplica pela tarifa, né? Só que, quando você faz isso, essa tarifa, na verdade, tem duas componentes. Uma que é a energia propriamente dita, que está vindo das usinas, e a outra que é o pagamento para usar a infraestrutura, transporte, a rede, né? Então, por uma questão histórica, também de simplificação, cada vez... Eu, por exemplo, tenho um painel solar na minha casa. Então, quando eu estou injetando na rede, eu estou deixando de pagar pela energia, porque eu estou produzindo, mas também estou deixando de pagar pelo transporte. Então, isso é algo que a tendência, acompanhando uma tendência global, essa tarifa, em algum momento, vai deixar de ser monômia e vai ser binômia, né? O que acontece nesse caso? Então, eu vou, ao injetar o quilowatt-hora, eu vou compensar apenas a energia e vou pagar pelo transporte. E essa foi a principal discussão que eu mencionei, que dependendo de quando for decidido isso, porque vai ter que ter uma transição, também não pode prejudicar a quem já fez a instalação, o payback vai mudar. Mas, por outro lado, assim, há também uma redução dramática do custo dos equipamentos. Então, essa é a principal discussão. E essas outras de ICMS tem muito a ver com cada estado também. Tá? Então, não tem um processo centralizado. Mas essa mudança se a gente fizer essa mudança nessa direção da tarifa binômia para o consumidor residencial de baixa tensão, quem já colocou painel não vai sofrer uma alteração. A expectativa é que não. Precisa ser... justamente uma fonte de incerteza. Tá? Então, é claro, eu, como eu ainda não paguei o meu, né? Eu espero que, quando for feita a mudança, eu possa continuar com as condições pelas quais eu fiz o acordo, né? E o que é importante a gente pensar nessa questão é que eu resolvi colocar o painel. Então, eu estou produzindo energia solar, mas à noite eu quero consumir energia que eu não vou ter à minha disposição através do meu painel. Então, a distribuidora ela está prestando esse serviço. Então, eu estou conectada à rede. Como a distribuidora, ela, na verdade, está recebendo uma receita requerida que faz a conta em cima de todo o custo, tanto da distribuição como do que ela comprou para repassar essa energia, e isso é feito exatamente em cima do consumo. Se eu colocar um painel e deixo de pagar para ela essa parcela por conta da parte da distribuição, ela está deixando de receber e a tarifa vai ter que aumentar exatamente para quem não tem o painel. Então, como foi colocado aqui, eu não sei se a explicação ficou um pouco confusa, que eu tentei ser rápida, o que aconteceria é que a pessoa que não tem dinheiro para colocar um painel teria um aumento na conta de luz, porque a parte da distribuição estaria sendo passada para ela. Isso é um tipo de subsídio. Então, o correto é, mesmo que eu queira colocar esse painel porque é interessante para mim, que eu pague, sim, por esse serviço do acesso à rede de distribuição. E aí, Juliana, só para complementar, acho que pegando a discussão sobre subsídios, né, a primeira questão é, você parte do princípio que o subsídio tem que ser transitório. Né? Na tua pergunta, quando traz embutida a discussão se eles serão, né, permanentes, você traz exatamente o drama que é, né, o fato que no Brasil, depois que você concede um subsídio, nenhum setor aceita tirar. E ele está sempre dizendo que a sua necessidade permanece, ou seja, aquela história do exemplo do filho que não cresce. Né? A segunda questão tem a ver
com o fato de que a sociedade desconhece, né, exatamente todo esse mecanismo de como esses subsídios são concedidos. O terceiro é que eles não são necessariamente horizontais, ou seja, eles não são concedidos em linha reta, né? Tem um momento em que você diz para esse mais, para esse menos, gerando aquilo que o Barroso falou dos campeões. E, por fim, mais uma informação, nesse estudo que a gente vai lançar no dia 19 de outubro, a gente mostra como é que são os subsídios do setor elétrico no Brasil. Né? Assim, a gente faz uma radiografia, quem recebe, quanto recebe, como recebe, né? O que tem sido objeto assim, de diversos elogios que a gente vai receber pela vida inteira. Tá, um assunto que eu gostaria de colocar aqui também para discussão é o acesso das pessoas de baixa renda à energia renovável. Tá? Existem hoje, a gente identificou no estudo que o SEBRAE fez, mais de 70 linhas, fontes de financiamento para a energia solar fotovoltaica. E nós fizemos recentemente assim, uma pesquisa rápida com pequenos empresários para saber quais são os maiores desafios que eles têm na área de energia solar fotovoltaica. E um dos 5 maiores, o que apareceu mais, foi falta de acesso a financiamento. Tá? Então, como é que um país que tem mais de 70 linhas, o pequeno empresário não tem acesso, diz que não tem acesso a financiamento. Né? Então, tem alguma coisa muito errada. Se o pequeno empresário não tem acesso a financiamento, a pessoa física de baixa renda também não está tendo esse acesso. Tá? Então, essa eu acho que é uma questão que também precisa ser discutida. Tá? Porque energia renovável não deve ser uma coisa só para quem tem dinheiro. Tá? Bom, boa noite. Assim, agradecer também esse convite feito. Né? O colega aqui já tinha adiantado um pouco do que eu tinha para perguntar, mas a mesa, me pareceu assim que a gente estava numa continuação de uma consulta pública 33. Né? A ideia inicial, e aí me deixou também com algumas preocupações, porque ao mesmo tempo que a mesa fala, né, na necessidade de abrir mercado, liberar mercado, a mesma mesa fala também incentivos, né? E fala também nas prefeituras, nos governos estaduais, incentivar a fonte renovável. Então, isso acho que a gente precisa avançar. Quando a gente pega o convite, né, claro, há poucos dias das eleições, a gente entende que a discussão é pensar energia, pensar Brasil. Né? Eu vejo que a Juliana faz uma pergunta que é muito recorrente dos meus alunos, é assim, por que a Alemanha não tem tanto sol e tem tanto fotovoltaica, e no Brasil a gente tem tanto e não tem, né? E a gente observa que lá no Proinfa, né, eu lembro de uma matéria de uma revista semanal, quando saiu a primeira chamada do Proinfa, aí essa revista de alta saída semanal, dizia assim, uma tecnologia alienígena invade o Brasil, né, colocando como a energia eólica tinha avançado, né, na primeira chamada do Proinfa, em detrimento da biomassa, né, dos usineiros cana-de-açúcar. E aí também me recordo que a própria Europa, né, para a Alemanha que você fala, quer dizer, quando você só tem essa fonte, é essa que você vai. Né? Acho que o Brasil, a gente se penaliza por ter uma diversidade de fontes tão grande, né, que aí leva uma revista semanal a dizer isso. A gente está pagando 400 o valor normativo da eólica versus 110, que era o valor normativo da biomassa à época. E tem um documento da União Europeia, né, de 99, eu acho, que é o Caderno Verde do Aprovisionamento Energético da União Europeia. Ela faz toda um elogio, faz toda a ode à energia renovável, mas termina o documento dizendo assim, as partes da comunidade não podem esquecer o caráter estratégico do carvão. Então, a energia é uma questão de você ter o Estado ali muito atento nisso. E aí, quando a gente pensa em energia renovável no Brasil, quando você observa a energia eólica, como é que ela está se colocando, 63% dos parques instalados estão na costa nordestina. A sua grande maioria até 5 quilômetros da costa, né? Chegando até 25 quilômetros, ali muito concentrado no Ceará e no Rio Grande do Norte. E hoje você já começa a ter uma série de conflitos, né,
No Rio Grande do Norte, a gente teve um conflito que tomou um tamanho internacional, que foi o conflito de Galinhos, agora Exu queimado e tem alguns outros. Então, é necessário a gente começar a pensar como a gente fazer ações prévias para não acreditar somente ao licenciamento a resolução dessas coisas. Até porque, quando você vai para os estados, né, a capacidade técnica, muitas vezes, não estou fazendo crítica à capacidade técnica do profissional, mas você tem uma série de interesses, né, regionais que a gente precisa se antecipar a esse problema. A gente tem mais 2 perguntas, você está finalizando? Só concluindo. Tem mais 2 pessoas, né? E aí tem um ponto que eu queria que a gente discutisse. A gente está falando muito de energia fotovoltaica, eu estou fazendo a pesquisa, e as nossas placas estão vindo da China. Então a gente está chegando à conclusão que o que a gente está fazendo é importar carvão sob forma de placa. E a gente está começando a fazer um estudo de ciclo de vida, onde a gente mostra que, em algumas situações, o retorno, né, o tempo de retorno do CO2 que a gente elimina por usar, supera o ciclo de vida das placas. Então, acho que a gente precisa também avançar nesses temas. Quem que quer responder? Essa questão do ciclo de vida das placas é bastante relevante. Tem pesquisas em curso, né? Mas eu acho que você pegou aparentemente um conflito entre subsídio e mercado, mas eu acho que não é nenhuma coisa nem outra, na minha visão, né? Eu acho que, no fundo, o que a gente quer dizer é o seguinte: leve mercado para onde for possível, e onde não for, você tem que, de alguma maneira, fazer algum incentivo. A própria Alemanha, não só a Alemanha, todos os países da Europa, todos, fizeram com que a fonte eólica crescesse da forma que cresceu pelas chamadas feed-in tariff. O que é isso? Injetou o quilowatt-hora, paga aquele preço. Só que chegou ao ponto que essas fontes amadureceram e não faz mais sentido pagar. Então, o que tem que fazer é tirar. Então, eu entendo se o Estado, enfim, uma entidade de planejamento central tem um papel relevante, mas o princípio básico, considerando a tecnologia que se tem hoje, o barateamento das fontes e todo o processo de digitalização que permite que a informação flua em tempo real, o caminho majoritário é pela liberalização dos mercados, na minha visão. E onde eu não posso, aí sim eu vou levar aquele subsídio. Eu, como economista, tenho até dificuldade de não entender dessa forma, porque, na verdade, a gente tem um complemento, né, do papel do Estado e do setor privado. Inclusive, a regulação é importantíssima para que a gente tenha os incentivos corretos e que, para as empresas privadas, por exemplo, invistam e vão na direção exatamente do que o planejador central decidiu. Para subsidiar tem que ter dinheiro, né, público. A questão do subsídio que a gente falou aqui, que a gente tem que discutir com a sociedade, é que, como o Sérgio trouxe, ele deveria ser temporário para estimular algum mercado ou ajudar algum grupo de pessoas. E isso tem que ser realmente acordado com todos os cidadãos da sociedade. Agora, você começa a ter tipos de subsídios que você resolve problemas pontuais, aí você começa até a desvirtuar realmente o próprio objetivo do que é um subsídio. A gente vai abrir para mais a última pergunta, então, que a gente já está no finalzinho, né? E se puder ser mais curto, por favor. Eu queria trazer o debate para um assunto que não foi tocado até agora, que é a questão do aproveitamento de resíduo sólido para geração de energia, porque a Suécia já é um país que importa resíduo sólido, porque o resíduo sólido interno não é suficiente, e eles exportam energia com esse resíduo sólido que eles importam. Então, eles estão gerando valor num negócio que, alternativamente, seria jogado fora, não teria uso nenhum. E a gente está falando muito de célula fotovoltaica e muito de célula eólica. E, ao mesmo tempo, nós temos um patrimônio enorme, uma responsabilidade enorme ambiental, porque nós temos a Amazônia, e nós temos um país que passa fome, apesar de ter tanta terra. A gente escolhe plantar soja para alimentar chinês, a gente escolhe plantar cana-de-açúcar para fazer álcool para exportar, e a gente vai disputar terra com células fotovoltaicas, a gente vai disputar terra com célula eólica, quando a gente podia estar simplesmente agregando valor a um negócio que não está sendo utilizado para nada.
e que já existe maturidade tecnológica, como já foi dito por vocês. Eu queria saber qual é o desafio e qual é o entrave para a gente não trazer essa tecnologia para cá, para o Brasil. O que você está falando, na verdade, é a economia circular, né? E agora, para isso, é a chave também, de novo, da Europa. Você é taxação para os aterros sanitários a preços realmente que levem a tornar competitivo, em vez de colocar mais lixo no aterro, fazer a queima dele. A nossa empresa na Europa produz energia a partir do lixo, e justamente o modelo é esse. Você tem a taxação dos aterros e faz com que seja competitivo. É que hoje, no fundo, o lixo vai para lá e é socializado o custo disso aí, né, com toda a sociedade. Mas me parece que a chave é na devida taxação para você criar um mercado. Tem uma última aqui que a gente já tinha prometido, né? Mudando um pouquinho o foco, praticamente a sessão foi dedicada à energia elétrica, quando no Brasil o grande vilão hoje é a energia utilizada em transporte, né? A nossa matriz energética, o elétrico é bastante limpa relacionada a outros países. O nosso grande problema é onde está realmente a nossa emissão de gases, é na parte do transporte. Então, queria, talvez como última pergunta... É que teve um outro painel só de transporte, mas você tem razão. Ouvir talvez um pouquinho a opinião de vocês, quer dizer, o que se pode fazer, o que caminhos a gente tem pela frente no sentido para termos um meio de transporte que seja menos emissor. Alguém quer finalizar aí? Eu só ia, acho que fazer 2 comentários rápidos em relação às 2 perguntas anteriores. Primeiro, eu acho que a gente não tem um problema de competição de terra, né? Eu não sei se esse é o problema que a gente teria que enfrentar no Brasil para dizer que essa fonte compete com a outra. Eu acho que a gente tem um problema, sim, do ponto de vista de tomada de decisão democrática, quando se resolve instalar qualquer empreendimento no Brasil. Seja uma eólica, seja uma solar, seja uma grande hidrelétrica, porque o processo de decisão do país ele é muito autoritário, muito profundamente autoritário. Então, se você pega Belo Monte, se você pega uma usina, né, eólica lá no interior, em Catité, onde na Bahia, o vento não está na praia, está no sertão. E o pessoal lá vai fazer uma eólica, fecha o caminho da passagem dos bodes, das cabras, e aquilo é o Belo Monte local. O processo, a questão está na fonte, talvez, se você olhar, uma questão de maior ou menor impacto, mas sim, porque o processo ele digamos assim, profundamente autoritário. A segunda questão, eu acho que tem a ver, né, o Balzac dizia o seguinte: carapuça é que nem milho quando você joga no quintal, bica quem quer. Né? Digamos que eu quisesse bicar algumas que foram jogadas aqui no palco, eu poderia dizer o seguinte: o nosso problema hoje é público versus privado na questão, né, como pareceu ser colocada, ou a gente tem um problema, né, de um conjunto de distorções que precisam ser resolvidas, e a grande questão que não é nem o estatal versus o privado, e sim o público no sentido do que nós estamos aqui a falar, público aqui nós, sociedade, né, que a gente tem um profundo desconhecimento do que fazem com os nossos recursos, e nas decisões privadas e nas decisões estatais, né, nós não sabemos como é feito, como é decidido, né. Então, eu acho que muito mais do que um antagonismo que já tem um pouco, né, de um cheiro muito do passado, a gente talvez devesse colocar isso num contexto mais correto. Terceiro, olhando a questão do transporte, eu acho que você está absolutamente certo, a greve dos caminhoneiros mostrou, né, e acho que tem uma situação, inclusive, extremamente grave, que é o fato de que é muito fácil parar esse país. Né? Porque você parou São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, você para. Né? Porque todo o fluxo de produção industrial está aqui. E aí eu acho que o conjunto de decisões que a gente vai precisar tomar em relação, né, ao que foi o episódio todo da crise, está longe de sequer ser discutida, até porque ela está contratada para reacontecer, né, tão logo o novo presidente assuma, porque o acordo que foi feito acaba no dia 31 de dezembro de 2018. Então, em 1º de janeiro,
O sujeito que sentar naquela cadeira lá tem uma bomba aqui debaixo, né, para mandar ele e a sociedade brasileira pelos ares, né, até porque quem é que está conseguindo discutir isso agora? Então, com o tamanho da transformação que a gente vai ter que fazer, né, inclusive onde não tem aporte tecnológico, porque é muito fácil carro elétrico, um monte de coisa, mas não tem caminhão elétrico de grande porte colocado no mercado com possibilidade de, né, de efetivamente ser uma alternativa viável. Então, eu acho que aí sim, né, nessa questão de logística, né, eu concordo com você que os desafios são imensos. Acho que aqui, né, em que pese talvez o conjunto de divergências ainda possíveis de existir, e elas são boas, a solução está mais próxima do que a gente imagina. Que bom, encerrando aí com uma visão, um olhar de esperança, né? Também um governo mais fraco, um governo fraco, né, não consegue resistir às chantagens, né? Vamos imaginar que o próximo governo tenha mais força, né, para não ceder a tantas chantagens. Queria agradecer aos nossos participantes e principalmente a vocês por terem vindo e contribuído aí com o debate. Como eu comecei dizendo, eu acredito no jornalismo, principalmente é isso, construção de pontes, a gente trocar ideia, a gente aprender um com o outro, a gente não vai esgotar o assunto, vai faltar coisa, mas acho que o que ficou muito claro aqui é que a gente não vai conseguir crescer, gerar energia, seja o que for, sem uma boa regulação, sem segurança, aprovando, atraindo investimentos, a gente crescendo, e aí sim a gente vai ter dinheiro para fazer política pública focando onde o dinheiro público precisa estar, que é no mais pobre, né? Então, muito obrigada a todos. Acho que a gente espero ter contribuído aí com um pouquinho de ideias aí para a gente crescer, que a gente está precisando. Muito obrigada.